falar sobre a tecnologia que vem sendo aplicada, e aí a pergunta é para você, Joy, porque há quase 15 anos atrás, quando a gente estava num evento, eu estava com o Joy, e a gente estava falando sobre a colocação do DNA no produto. Você lembra? Sim, sobre sim. o spray, Sim. sobre o QR Code, sobre o RFID. E como é que está essa questão hoje, 15 anos depois que nós conversamos, nós apresentamos, conversamos lá na Bayer muito sobre isso, sobre o DNA do produto, que facilitava a identificação da carga roubada pela Anvisa e facilitava muito, se a fábrica tinha o DNA, pela identificação de dizer, essa carga não é minha, a embalagem é parecida, mas não é minha. Como é que está isso hoje? Sim, evoluiu bastante. A gente tem assinaturas químicas hoje em determinados produtos de alto valor agregado, mas a gente precisa evoluir nos processos de rastreabilidade. E existe um projeto de lei que está tramitando sobre a rastreabilidade dos produtos, dos defensivos agrícolas. E isso, para a gente, é fundamental para que a gente consiga coibir o roubo. Quando a gente fala em testes, em assinaturas químicas ou dispositivos que interagem com o consumidor, a Bayer está indo nessa linha. Nós temos um programa que chama 3Ps, Packaging, Price and Place. Quando a gente fala das embalagens hoje, é fundamental que as nossas embalagens interajam com os nossos consumidores. E hoje, o produto da Bayer, ele interage com o seu consumidor. Então, a partir do momento que você tem um produto na mão, você, através de um aplicativo, você consegue saber se ele é original ou não. E a gente está evoluindo esse banco de dados através de muita tecnologia para saber se aquela carga embarcada daquela nota fiscal tem a nossa assinatura, o nosso app, a gente vai invalidar no roubo de carga e, quando o cliente for fazer a leitura, ele vai receber a advertência. Então, ele vai estar na palma da mão dele, ele vai ter condição de saber se é um produto original ou não e se é um produto oriundo de um roubo, de um furto, de um desvio. Essa parte a gente ainda está desenvolvendo, mas é uma parte muito importante. Mas eu vejo que o mais importante para a gente conseguir coibir o roubo de carga, a gente precisa melhorar essa lei da rastreabilidade, a gente precisa começar a responsabilizar os receptadores dessas cargas, que é assim que eu acho que a gente vai seguir no caminho correto. Nós sabemos que existe um contrabando de glifosato, glifosato do Paraguai, muito grande, que é utilizado como defensivo agrícola na área do agronegócio, e o pessoal do mercado, do métier, do agronegócio, diz, e os consumidores falam, mas o glifosato do Paraguai é muito melhor. Pessoal, o glifosato do Paraguai tem 6 vezes mais princípio ativo do que o glifosato nacional. Não só o glifosato, né, Akira? A gente tem... É um exemplo. Glifosato, tiametoxam, benzoato, todos esses ativos que as pessoas trazem via contrabando e que falam que são mais efetivos, eles danificam o meio ambiente, eles danificam a saúde da população. Geralmente, a pessoa que aplica, por essa alta concentração do produto, ela passa mal. A gente tem casos no Mato Grosso de pessoas que quase foram a óbito aplicando o produto, né, por questão da concentração. O glifosato é um produto que hoje ele tem uma classificação baixa. Agora, se você pegar um benzoato de emamectina, onde no Brasil se pode aplicar 5% até 8%, e você traz um contrabando de 95% de ativo, a pessoa vai a óbito. Exato. E aí, os produtores rurais acreditam que o glifosato contrabandeado é melhor, mas ele é 6 vezes mais potente, e ele acredita que utilizar aquele é melhor, só que ele contamina o nosso produto, a nossa abobrinha, nosso pimentão, a nossa berinjela, 6 vezes mais com agroquímicos, e aí nós estamos sendo contaminados, nós estamos saturando o solo com um produto 6 vezes mais potente e gerando um problema muito grande com relação à sustentabilidade ambiental. Sim. E quando a gente fala de legislação ambiental, o Brasil é referência. O Brasil é referência. Então, não adianta a gente olhar para a França, para a Alemanha, para o Japão. O Brasil é referência no agronegócio. Nós temos uma área plantada reduzida, nós temos uma preservação de área gigantesca. Então, a nossa lei permite que a gente consiga se proteger. Então, o alimento que o brasileiro consome é um alimento de alto valor. Então, a gente tem toda essa legislação, Anvisa, AMAP, IBAMA,
regulamentando tudo aquilo que a gente vai consumir. E se tiver qualquer problema, né, em relação aos nossos produtos, eles não podem ser exportados. A gente precisa apresentar tudo que foi aplicado dentro da soja, do milho ou do trigo, você apresenta para fazer a exportação. Então, ali tem que estar cumprido todas as regras estabelecidas pelo governo. Professor, como é que a gente tem tratado esses roubos de cargas e contrabandos, desvios, na prática, no ambiente de trabalho ou na academia? Como é que a academia tem estudado isso para melhorar esses indicadores, que eu digo baixar esses números? Bom, Akira, acho que do ponto de vista prático, né, o Tadeu comentou do México, né, que tem um número muito maior de roubo de carga, um ambiente muito mais agressivos, e nós, aqui no Brasil, já estamos nessa jornada há bastante tempo. Eu tenho dúvida se a gente melhorou ou não. Eu saí do Exército em 2002 e eu, de verdade, fico parando para pensar se o nível de esforço que a gente tem como indústria, né, eu estou falando da indústria que produz, da indústria de transporte, com a transportadora, com a indústria do seguro, com a gerenciadora de risco, se esse conjunto inteiro tem sucesso. Eu tenho dúvida. Se o mundo do crime não aprendeu a usar melhor isso, né, a associar melhor o roubo de carga com o contrabando, com a falsificação, e ele faz menos eventos com maior valor e talvez eles sejam financeiramente ganhando mais do que eles ganhavam antes, empregando menos recursos do que empregavam antes. O que eu estou dizendo? Talvez eles sejam mais eficientes do que nós. Então, essa é a minha primeira provocação, né? Quando a gente pensa isso do ponto de vista prático. O crime mais organizado. Eu tenho muita dúvida disso. O meu segundo ponto, quando a gente olha para isso, o Joy fala assim, a gente tem uma legislação muito forte. Existe um esforço que a gente tem visto em mídia, etc., contra a questão do crime organizado, suas diversas siglas, tratar a questão da lavagem do dinheiro, da asfixia deles na parte financeira. Aí eu me pergunto, quanto isso é organizado de verdade no nosso trabalho do lado de cá? O Joy é uma indústria, ele faz uma série de esforços, que tem uma série de resultados e uma série de dados. O Tadeu tem uma experiência absurda, já operou no Brasil, está operando no México, consegue fazer uma mensuração que eles estão 10, 15 anos atrás da gente e consegue prever o quanto eles vão amadurecer e acompanhar isso. Eu estou numa outra companhia multinacional que a gente faz isso também, e a gente atua no mesmo segmento. Agora, o quanto a gente consegue se integrar para que isso seja um esforço coordenado? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para o universo acadêmico, normativo, seja a estrutura, quando a gente fala de meio ambiente, que você citou, com a PR 2030, né? Ou seja, com a ISO 31000 COSO que eu coloquei, tem toda uma orientação de sequenciamento, né? Em que eu faço todo o trabalho de análise, eu passo para a fase de tratamento, e eu devo ter a fase ali de comunicação e consulta com as partes interessadas, para que a gente compartilhe as informações, as práticas, e a gente possa evoluir juntos, para que a gente possa ter uma análise crítica estruturada. A gente faz isso de verdade? A gente aplica o que está lá de verdade? Acho que não. Eu estava outro dia na FGV, e eles têm uma estruturação que é um fórum para formações de C-Level. E eu participei da formação de COOs. E eu recebi uma pergunta assim, de um coordenador. Ginaldo, como você vê hoje a aplicação da gestão de riscos na prática? Porque é tanto conhecimento técnico, é tanta tecnologia, é tanta empresa especializada, é tanta publicação acadêmica. Aí você falou do roubo de carga. Ele acontece, o crime organizado se organiza. Por que isso acontece? Quando eu tiro ali a cabeça do mundo do estudo e eu vou para a prática, eu já sentei numa cadeira em grande companhia, como gestor de risco corporativo, de vários tipos de riscos, gestor de controles internos, área de segurança empresarial, agora eu estou de novo como prestadora de serviço, como é difícil, né, estar do lado da prestadora de serviço. Aí eu paro para olhar e falo assim, puxa vida, toda companhia tem uma meta. Toda companhia quer entregar meta. Toda companhia tem gente que precisa ser promovida. Teve uma painelista que comentou aqui, né, que quando a gente toma a decisão, a gente está olhando para o conforto que a gente tem e que a gente passa e como que a gente acomoda isso. Aí a pergunta que eu faço, fazer gestão de riscos de verdade, tomar as decisões que têm que ser tomadas, é um assunto sexy?
é um assunto fluido? É um assunto tranquilo? Eu comentei com algum colega, né? Eu vou chegar no início de janeiro, vou chamar meu chefe, vou fazer uma análise e vou dizer o seguinte: a probabilidade de entregar o resultado desse ano que você está me pedindo, para 2025, é de 89%. Olha que assunto gostoso, você chamar teu chefe e falar que tem 89% de chance de entregar a meta. Gestão de risco é mundo probabilístico, não é mundo determinístico. Sim, exato. Estatístico. Estatístico. A gente, quando faz gestão de risco, a gente está saindo do mundo determinístico para o mundo probabilístico. Então, quando a gente junta um pouquinho de análise, de teoria e vai para a prática, no fim, eu entrego a meta, Sim. Agora, muitas vezes eu entrego a meta sacrificando o quê? Uma pergunta, parem para pensar. Tem duas formas principais de se entregar menor custo numa empresa. Uma é aumentar a produtividade. Fora situações que se cria uma matéria-prima, que eu acho uma matéria-prima diferente, que baixa o custo aí na indústria, o resto, inovação e etc., mexe na produtividade. Sim. A outra forma de reduzir custo é piorar a qualidade. Que ninguém quer, que mas ninguém todo mundo deseja. faz. Tem gente que faz, Mas é que a gente faz. depois perde o cliente, depois faz propaganda para correr atrás dos que perderam. Ao piorar a qualidade, a gente compromete tudo que a gente está falando aqui. Opa. Então, a minha... Opa. Boa, não caí. Não, está ótimo. Acho que o meu ponto, assim, aqui é a questão prática que eu trago e eu me provoco muito é assim, o que de verdade a gente executa? E, às vezes, esse executar tem um custo. Sim. Tem um custo político, tem um custo pessoal nas decisões que quem está à frente de grandes operações e grandes companhias precisa ponderar o que está fazendo. Então, agora eu vou chamar, já você comentou da PR 2030, né? Nós temos, quando nós tratamos da PR 2030, que é a ESG, nós estamos comprometendo resultados, né? Porque hoje nós vamos comprometer um pouco de resultado para tratar da ESG, para garantir mais longevidade. Como é que, Tadeu, nós estamos tratando isso lá no México e trazendo isso para a nossa realidade aqui, sendo que nós estamos tendo desastres naturais, e vocês tratam desastre natural lá, que são os furacões, que são as tempestades gigantes, e nós, aqui no Brasil, nós tivemos uma sobrenatural, praticamente, no Rio Grande do Sul, e eu acho que nós, do Brasil, ainda não estamos acostumados a engolir uma coisa dessa ainda, né? Como é que vocês tratam riscos lá, nesse quesito, com relação ao meio ambiente? Se o meio ambiente, o ESG, é visto dessa forma, né, para isso, porque a gente não tem muito controle sobre isso, e como é que as empresas, companhias tratam esse tema? Além dos furacões, né, que é uma realidade, lá, principalmente no país que eu atuo, no México, temos uma outra questão relacionada a terremotos, né? Então, o México ele sofre todos os anos com a probabilidade de terremotos. Ai, caramba, é um vão que tem. A cidade do México, onde eu resido, por exemplo, é onde existem os maiores impactos, né? Então, geralmente, o terremoto está próximo ali do mar, mas impacta muito na cidade do México por conta do terreno, da maneira que ela foi construída, né? Então, a cidade do México antes era um grande rio, né, que foi aterrado, enfim. E isso afeta bastante a nossa realidade. Para ter uma ideia, 2 vezes por ano, nós somos obrigados, por lei, a fazer um simulacro nacional, né? Além dessa obrigatoriedade, nós temos rotinas, né? Mais 2 vezes por ano, nós fazemos dentro da empresa um simulacro, obviamente, porque sempre há incidentes. Todos os anos há incidentes. 2017 tivemos o último grande terremoto, 23 o furacão, né? E tudo isso, obviamente, está bastante impactado. Em todo o planejamento operacional de todas as grandes operações, obviamente, eu tenho algumas indústrias têm foco em distribuição em certos pontos, né? Se esse ponto ele tem a probabilidade de um acidente natural, obviamente, isso está dentro da nossa estratégia de operação, né? Então, há obviamente, um plano para isso, né? Além da capacitação na nossa empresa, nós fazemos a capacitação do que chamamos lá de operador, do motorista, né? E temos também um trabalho de monitoramento, né? Então, estamos conectados full-time
as mídias, né, entendendo, por exemplo, alertas sísmicos nacionais, né, então a gente tem um pessoal monitorando isso para qualquer incidente startar o plano de contingência, obviamente, para dar suporte aos nossos clientes, né. Então, se há um alerta como esse e há cargas rodando, há pessoas trabalhando fora, eles retornam ao posto, eles saem, eles param? Não necessariamente, né? Em caso de terremotos, por exemplo, somos capacitados e treinados, né? Se estamos em ambiente fechado, há todo um procedimento a ser seguido. Se estamos em carreteiras, em rodovias, se para, se aguarda. Então, tem todo um procedimento pré-estabelecido, né? Esse procedimento tem que ser compreendido e tem que ser explicado a cada indivíduo da operação. Então, além do trabalho do gerenciamento de risco, tem a preocupação com essas probabilidades, né? E o objetivo final de tudo isso é que todos têm que saber o que